Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de reflexão, onde nesse momento vamos conversar hoje sobre o capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, com o título Em Ti Mesmo. O texto inicia com uma frase de Paulo que diz: Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Emmanuel. O que Paulo quis dizer na sua frase, lá inicialmente, diz respeito ao significado verdadeiro da fé, pois ela, em latim, significa fides, em grego significa pistis, e tem o verbo pisteuein, fidelizar, que por sua vez não tem o mesmo radical do fides. Sendo assim, os tradutores latinos do texto grego empregam o verbo credere na Bíblia, que em português significa crer. Entretanto, a tradução da Vulgata Latina não traz a concepção verossímil do termo fé, porque crer é uma experiência emocional, mas saber é uma conquista da inteligência, que experiencia a realidade e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a consciência em torno do que conhece. Pode-se mudar de crença, mas quem passa a saber enquanto vive em clima de normalidade, nunca mais ignora. Está ciente e vive consciente. Paulo, porém, sabia o sentido verdadeiro da fé, pois pediu em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, a todos que buscassem em si mesmo diante de Deus. Ora, a fidelidade ao Criador só pode ser descoberta no próprio indivíduo, já que a lei divina se encontra em nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Desse modo, a fé é antes um estado de ser do que um ato de fazer. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Contrariamente aos que muitos possam presumir, a mensagem do Evangelho não é vivenciável pelos covardes de ânimo, nem pelos de pouca fé, mas somente por quem já adquiriu
a serena coragem dos pobres de espírito, dos famintos de justiça e dos puros de coração. A mensagem do Evangelho não serve para os que ainda se comprazem no egoísmo, para os temerosos do mundo, para os receosos de abraçar a própria cruz, pois são incapazes de seguir as pegadas do crucificado e de avançar com ele à luz do dia e aos olhos da multidão. Portanto, a fé que devemos ter em nós mesmos é uma proposta libertadora, uma vez que a remissão do Espírito é de dentro para fora, uma vez que ninguém é remido de fora para dentro. A fé, meus irmãos, vive na base das nossas mínimas operações de cada dia e por isso mesmo amplia os horizontes de nossa alma na medida dos nossos esforços. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Por sua vez, Emmanuel, na sua obra Pensamento e Vida, ressalta que a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Logo, podemos observar que, embora a fé seja uma concessão divina a todos indistintamente, ela depende totalmente do homem para o desenvolvimento das suas próprias potencialidades. Leon Denis nos traz, em sua obra Depois da Morte, no capítulo Fé, Esperança e Consolações, que a fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Dessa afirmação, constatamos que a fé é algo que nasce no interior para manifestar-se no exterior. Logo, a fé é produtiva, pois existe aquela que é estéril, vem da figueira estéril. Significa exatamente que os frutos dão testemunho da árvore, ou seja, se há bons frutos é porque a árvore é boa. E se o coração do homem irradia a fé no Criador, em si mesmo, sua vida será um testemunho dessa fé. Portanto, cabe a cada um de nós estimular o brotar dessa fé em nossos corações, como uma verdadeira fonte instancável de água viva, usando do concurso da oração para nos fortalecermos nessa fé, manifestando-a em ações no bem perante o próximo. Somente assim, os frutos do Espírito prevalecerão sobre os interesses da carne e a nossa vida proporcionará uma colheita de bênçãos na vida de todos. Conforme Joana, e encerrando esse momento, Joana de Ângeles traz que buscar Jesus nos momentos difíceis, quando bruxuleiem os fulgores da tua fé, e reveste-te na necessária humildade, a fim de submeter-te aos impositivos da evolução, embora o tributo da aflição e lágrima que seja necessário oferecer. Não duvides, porém, do auxílio divino em todos os dias da tua vida. A fé é uma necessidade imprescindível para a felicidade, fator essencial para as conquistas íntimas nos rumos da evolução. Muita paz.